Bom dia a todos, prazer novamente estar com vocês. Vamos dar início aqui à nossa correção do quiz. Porém, antes queria deixar essa frase aqui para vocês, tá certo? Comece onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder, tá certo? Então, pessoal, vamos dar início aqui aos nossos trabalhos, a correção aqui do nosso quiz. Vamos aqui para a primeira questão. Essa é a primeira questão da PUC do Rio Grande do Sul. A razão entre a carga que flui por uma seção reta de um condutor e o tempo gasto para essa carga fluir define uma grandeza elétrica chamada. Essa aqui está na cara que a resposta correta é o item D, né? Justamente o assunto que a gente está estudando agora, corrente elétrica, a intensidade da corrente, tá certo? Então, essa grandeza elétrica é justamente a intensidade, ela é dada justamente pela razão do valor da carga que flui ou que passa, né, por uma seção reta de um fio ou de uma lâmpada, que seja qualquer objeto que vá por ele passar essa carga, né, essa corrente elétrica, e o tempo é a razão justamente da carga pelo tempo gasto, tá certo? Para essa carga fluir, tá certo? Ou passar por esse fio condutor, por essa seção reta de um condutor, enfim, é justamente a intensidade da corrente elétrica, ok? Vamos lá. Segunda questão. Por uma seção transversal de um fio de cobre, passam 60 coulombs, ou seja, essa aqui é a carga, tá certo? De carga em 10 segundos. Então, eu tenho a carga de 60 coulombs e o tempo em que essa carga passa por esse fio durante 10 segundos. Qual é a intensidade dessa corrente elétrica? Fórmulazinha que vocês já conhecem, né, da aula passada, tá certo? Intensidade é igual ao valor da carga em módulo sobre o tempo, tá certo? A variação do tempo. Então, pessoal, basta essa questão bem simples, tá certo? 60 é a minha carga dividido por 10, que é o meu tempo. Então, 60 por 10, 6. No caso aqui, a intensidade dessa corrente elétrica que passa por esse fio de cobre, tá certo? É igual a 6 amperes. Nesse caso, o item D é o correto, ok? Terceira questão, pessoal. O filamento de uma lâmpada é percorrido por uma corrente de 8 amperes. Pronto. Certo? Essa é a minha intensidade. Lembrando que a grandeza, aliás, a unidade de medida, né, da intensidade da corrente elétrica é justamente 1 amperes. Tá certo? Ok? Então, calcule a carga elétrica que passa pelo ponto, que passa pelo filamento, aliás, em 6 segundos. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou justamente calcular o meu Q, que é a minha carga, a carga elétrica que passa, né, por esse filamento, tá certo? Dessa lâmpada, ok? Então vamos lá, só substituir na forma. A intensidade é igual a 8, o que é justamente o que eu estou procurando, e o tempo é 6. Então basta fazer aqui nesse caso aqui, aplicar a regra de 3, né, no caso, fica Q igual a 8 vezes 6, 48 coulombs. Nesse caso, o item correto seria o item C, tá certo? 48 coulombs é a carga, 48 coulombs é a carga que passa, que percorre, né, esse filamento dessa lâmpada, tá certo? Tranquilo? Moleza essa questão aqui. Quarta questão, pessoal. Uma seção transversal de um fio condutor é percorrido por uma carga de 30 coulombs durante 2 minutos. Qual é a intensidade da corrente elétrica nesse condutor? Um detalhe importante, o nosso tempo está em minutos, então eu vou ter que transformar ele para segundos. Então basta aplicar na fórmula. A intensidade não sei, a carga eu tenho, tá certo? Nesse caso aqui 30 coulombs, ok? E o meu ΔT, o meu tempo é 2 minutos. Então carga igual a 30, 2 minutos transformando para segundos, dá 120 segundos. Pronto, somente isso. Agora, qual a intensidade? É justamente a razão da carga pelo tempo, tá certo? Foi o que a gente viu lá na primeira questão, tá certo? Perguntava justamente essa definição. A intensidade é dada pela razão da carga sobre o tempo em que essa carga passa por esse fio condutor. Então, 30 por 120 dá justamente 0,25 amperes, é a minha intensidade. Item B seria o correto, ok? Pessoal, quinta questão. A quinta questão já é um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho
maior, né? Mas não é muito complicada não, tá certo? Vamos aqui devagarzinho. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua de 10 amperes. Determine o número de elétrons que atravessam a seção transversal do condutor em 10 segundos. Pronto, o que eu vou fazer aqui? Sim, é dada a carga elétrica elementar, né? Como vocês já sabem esse valor aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Pessoal, é o seguinte, o que a questão dá e o que ela pede? A questão diz que a corrente elétrica é contínua e é de 10 amperes, ou seja, a intensidade dessa corrente é de 10 amperes. Ela pede para você determinar o número de elétrons que atravessam a seção transversal, ou seja, o número de elétrons que passam por uma seção transversal com intensidade de 10 amperes no condutor em 10 segundos, ou seja, calcule justamente o N, tá certo? O número de elétrons que passa por um fio ou por essa seção transversal de um determinado condutor em 10 segundos. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar inicialmente essa formulazinha aqui, tá certo? Porque para me encontrar o N, eu vou justamente fazer o quê? Eu vou pegar o valor da carga e dividir o valor da carga que passa por essa corrente elétrica e dividir pela carga elementar, que é o E. Porém, pessoal, eu tenho que ter o valor da carga. Eu não tenho nenhum valor aqui em coulomb. Eu tenho a intensidade em amperes e o tempo em segundos e a carga elementar. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Está aqui a formulazinha. Aí eu vou voltar lá para a fórmula da intensidade, tá certo? De uma corrente elétrica. É o que eu vou fazer? Eu tenho a intensidade? Tenho 10 amperes. Eu tenho o tempo? Já está em segundos? Já está em segundos. Então, tá aqui, ó, 10 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o Q. Então, Q vai ser igual a I da intensidade vezes ΔT do tempo. Então, Q vai ser igual a 10, que é a intensidade, vezes 10, que é o meu tempo. Então, 10 vezes 10 vai ser igual a 100. Então, a minha carga elétrica, o meu Q, tá certo? Vai ser igual a 100 coulombs nesse caso. Pronto, agora eu vou poder vir aqui e aplicar aqui nessa forma, que é onde eu vou conseguir encontrar o número de elétrons que passam por essa seção transversal durante 10 segundos com essa intensidade aqui da corrente elétrica, ok? Então, o N vai ser igual ao meu Q, que é 100, tá certo? Inicialmente, nem tinha necessidade de ter esse 10 elevado a zero. Eu já explicar porque que eu coloquei ele aqui, tá certo? Dividido pela carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, negativo. Beleza. Pessoal, quando eu dividir esse 100 por 1,6, vai dar 62,5. Bom, vezes 10 elevado a 19, positivo. Pessoal, aqui é uma divisão, tá certo? Esse termo aqui, a carga elementar, está aqui embaixo. Quando eu faço essa divisão, ele vem aqui para cima, tá certo? Vai ficar aqui só um único termo. Então, automaticamente, ele ficou positivo. E por que também? Teoricamente, digamos assim, de maneira invisível, ou de maneira... tem até um termo que a gente costuma utilizar na matemática, até esqueci agora, mas... subtendido, pronto. De maneira subtendida, é como se eu tivesse, tá certo? 10, eu posso fazer isso. Multiplicar por 10 elevado a zero. Como se eu tivesse aqui a base 10 elevado a zero. Tá certo? E 10 elevado a zero é justamente 1. E 1 vezes 100 é 100. Então, resumindo, basta eu pegar esse valor, dividir por esse, tá aqui o resultado que deu, 62,5. E esse menos 10, 19 que está aqui embaixo, sendo dividido aqui por 100, tá certo? 100 por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quando eu fizer essa divisão, ele vai ficar aqui positivo. Pronto. O resultado final não é esse ainda. Por quê? Eu vou transformar isso aqui em notação científica. Tem que ser entre 1 e 10. Ok? Então, tenho 62,5 vezes 10 elevado a 19. Ponto. O que eu vou fazer? Essa vírgula está aqui, ela vai caminhar uma casinha da direita para a esquerda. Ok? Então, vai ficar 6,25. Como o expoente é positivo e o número ficou menor, eu vou ter que aumentar uma carga decimal aqui. Por quê? No caso aqui eu vou ter que aumentar um valorzinho a mais aqui do 19, ele vai aumentar para 20, tá certo? Nesse caso, foi de acordo com a quantidade de casas que a vírgula caminhou, da direita para a esquerda, tá certo? Caminhou uma casa. Como o número é positivo, o número ficou menor, então eu tenho que aumentar aqui no expoente, então ficou 20. Então, a resposta correta seria 6,25 vezes 10 elevado a 20, tá certo? A resposta correta seria o item E, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Sexta questão, pessoal.
A sexta questão, simples demais, né? Corrente elétrica de um chuveiro elétrico é 9 amperes. Qual a quantidade de carga elétrica que passa pelo aquecedor em 1 minuto? Pessoal, a intensidade é 9. O meu Q é justamente o que a questão está pedindo. 1 minuto eu tenho que transformar para segundos, porque a intensidade é dada por coulomb sobre segundos, tá certo? Ou seja, a carga tem que estar em coulomb e o tempo tem que estar em segundos. Então 1 minuto é igual a 60 segundos. Isola aqui o Q, 9 vezes 60, 540. Pronto, item correto seria item A, sexta. Sétima questão, pessoal, questão muito interessante também, parecidíssima com a que a gente viu no caso da quinta, aliás. Sobre um condutor retilíneo, forma-se uma corrente elétrica de 2 amperes. Durante o intervalo de 1 minuto, essa corrente se forma. A quantidade de elétrica que percorre o fio durante esse intervalo de tempo é de aproximadamente, novamente, a quantidade de elétrica que percorre, né, ou que passa por esse fio durante esse intervalo de, no caso, 1 minuto, né, com a corrente, com a intensidade, com a corrente elétrica, né, que possui intensidade igual a 2 amperes. Resumindo, o que a questão quer? O número de elétrons. Quando a questão perguntar o número de elétrons, eu vou sempre fazer desse jeito. Eu vou inicialmente olhar o que a questão está me dando. Eu tenho a intensidade, aqui a formulazinha da intensidade, e eu tenho o ΔT, que é o tempo. Porém, eu não tenho a carga. E para me descobrir o número de elétrons, existe uma outra maneira, tá certo? Mas essa aqui eu considero mais simples, porque eu vou pegar essa formulazinha aqui. Eu já sei que o meu E é a carga elementar. E o Q, como é que eu faço para descobrir o Q? Basta eu pegar a intensidade e multiplicar pelo tempo. Aí, ó, o meu Q, a minha carga elétrica, vai ser a intensidade vezes o tempo. 2 amperes, 2 vezes, no caso aqui, 1 minuto, vai ser 60 segundos. 2 vezes 60, nesse caso, 120 coulombs. Então, pronto, pessoal. A partir daqui, depois de ter descoberto aqui a minha carga, aí que eu vou aplicar lá na formulazinha lá do N igual a Q sobre E, tá certo? Inclusive, essa formulazinha aqui, ela é até chamada, né? Ela recebe uma frasezinha para a gente poder não esquecer ela, que é justamente o não quero, tá certo? Não quero. N igual a Q sobre o E, tá certo? Que é a minha carga elementar. Então, pronto. Feito isso, o que eu vou fazer agora? N vai ser igual a minha carga, que é 120, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nem coloquei mais aquela observação aqui, porque eu sei que basta dividir 120 por 1,6, que vai dar 75, né? 120 por 1,6 dá 75, fechado, exatamente. Vezes 10 elevado, esse menos 19 passa a ser 19 positivo. Vou pegar esse valor e vou transformar em notação científica, tá certo? E aí como é que fica? É como se a vírgula estivesse bem aqui, após o 5 ela vai voltar uma carga decimal, vai ficar 7,5, da direita para a esquerda. Aqui é 19, o número ficou menor, então eu tenho que acrescentar, aumentar aqui um valor a mais aqui, no caso vai ficar 20, aliás, tá certo? Aumentei uma carga decimal, aliás, a vírgula caminhou uma carga decimal da direita para a esquerda, o número ficou um pouco menor, bem menor, né, de 75 para 7,5, o 19, o que acontece com ele? Ele pula para 20, tá certo? Também a resposta correta é essa, o item correto seria o item D de dado, tá certo? 7,5 vezes 10 elevado a 20 elétrons, tranquilo? Vamos, pessoal, questãozinha fácil também. Pessoal, essa questão aqui, pelo amor de Deus, facílima, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a unidade de medida utilizada para determinar a corrente elétrica de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, tá certo? O famoso SI. Então, pessoal, a unidade de medida utilizada para determinar a intensidade, no caso aqui a corrente elétrica, ou a intensidade dessa corrente, né, é justamente o ampere, certo? Ok? Que é conhecido, né, com a siglazinha, é utilizada a letra A para identificar essa unidade de medida, tá certo? De corrente elétrica, tranquilo? Nona questão. Pessoal, de acordo com o sentido convencional da corrente elétrica, podemos dizer que os elétrons movem-se do potencial mais alto para o mais baixo, os elétrons
só se movem devido à agitação térmica, não tem nada a ver, né? Os elétrons permanecem nas proximidades dos núcleos atômicos. Os elétrons movem-se em movimentos oscilatórios de vai e vem, ou os elétrons movem-se do potencial mais baixo para o mais alto. Pessoal, nós sabemos que tem um sentido convencional e o sentido real, tá certo? Então, pessoal, a resposta correta aqui está na cara, que é o item A. No sentido convencional, os elétrons eles movem-se, ou seja, eles saem do ponto positivo, digamos assim, do potencial mais alto para o mais baixo, ou seja, eles saem do polo positivo para o negativo, sabendo que no caso, não sei se vocês lembram, eu até ia colocar uma imagem, acabei esquecendo de colocar, mas eu expliquei na aula passada que existe o sentido real, e o sentido real da corrente mesmo, ele é o contrário, ele parte do potencial mais baixo, né, os elétrons se movem do potencial mais baixo, ou seja, do polo negativo para o polo positivo, assim podemos dizer, ou nesse caso do potencial mais baixo para o mais alto, tá certo? No caso aqui seria o item E, se a questão perguntasse de acordo com o sentido real da corrente elétrica, tá certo? Então, a resposta correta aqui, sentido convencional, seria o item A, tranquilo? 10ª questão, pessoal. Essa questão aqui, ela é um pouquinho diferente. É a primeira vez que eu mostro uma questão nesse estilo aqui para vocês. Na aula passada, daquelas 7 questões que eu corrigi, que eu expliquei para vocês, eu acabei não mostrando a questão nesse molde aqui, tá certo? Nesse modelo. Mas tranquilo, ela é fácil também, tá certo? Vamos lá, determine a intensidade da corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de tempo de 2 segundos, esse condutor foi atravessado por um total de 4,0 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Pronto, eu tenho uma carga elementar. É o que a questão realmente pede, tá certo? Ela pede justamente a intensidade da corrente elétrica. Só que aí tem um detalhe. Para mim encontrar a intensidade da corrente elétrica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a minha carga e o meu tempo, certo? A carga em coulomb e o tempo em segundos. Beleza. Eu tenho o tempo, mas eu não tenho a carga. E aí como é que eu faço para encontrar essa carga? Aí você tem que lembrar, pessoal, dessa formulazinha aqui, ó. O que, pessoal? Tá certo? A minha carga, ela é originada justamente da quantidade de elétrons que passa por um determinado fio, por uma seção por um filamento de uma lâmpada, vezes o valor de cada uma dessas cargas, que essas cargas aqui são os elétrons, tá certo? O meu N, vezes o valor de cada uma dessas cargas, que é o valor da carga elementar de cada um elétron. Nesse caso, eu vou pegar o que? Eu vou pegar N vezes o E. Eu vou pegar 4 vezes 10 elevado a 20, que é a quantidade de elétrons que passa, que atravessa esse fio, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí sim eu vou ter o valor do meu Q, da minha carga, isso em coulomb. Aí o que eu faço aqui? Ó? 4 vezes 1,6 dá 6,4. Aí eu tenho aqui a base 10 elevado a 20 e a base 10 elevado a menos 19. Como é multiplicação, o que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. 20 mais, tá certo? Mais aqui positivo em azul. 20 mais menos 19. Mais com menos dá menos. 20 menos 19 dá justamente um positivo, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ficou 6,4 vezes 10 elevado a 1. O expoentezinho aqui é 1. Pessoal, eu vou eliminar essa base com esse expoente, tá certo? A carga, ela se escreve sem base. Nesse caso aqui, é aconselhável fazer desse jeito, até para facilitar aqui na minha divisão. Então, o que eu vou fazer, né? 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 6,4 vezes 10 é 64. Ou simplesmente eu caminho com essa vírgula para cá, tá certo? Okay? Aliás, da esquerda para a direita, aí automaticamente eu ia ter que eliminar esse 1 e ia ficar um 0, tá certo? O que acontece? 10 elevado a 0 é 1. E 64 vezes 1, 64. Resumindo, 10 elevado a 1 é 10. Então, 6,4 vezes 10 dá exatamente 64, tá certo? Ok? E aí vale ressaltar também essa questão da vírgula, se tinha ficado alguma dúvida. Nas outras questões, o que acontecia? Quando a vírgula caminhava da direita para a esquerda,
o número ficava menor. E aí eu aumentava aqui o expoente positivo, no caso da 19 ia para 20. Aqui eu vou caminhar a vírgula da esquerda para a direita, tá certo? Aí o que que acontece? Nesse caso aqui eu vou diminuir esse valor. O que é que vem antes do 1? 0. Então 10 elevado a 0 ficaria 1. E 64 vezes 1 dá justamente 64, ok? Então caminha a vírgula da esquerda para a direita, eu diminuo o expoente. Quando o expoente que estiver aqui nessa base for positivo. Quando eu for caminhar com a vírgula da direita para a esquerda, o que que acontece? Aí eu aumento o expoente, caso o expoente seja positivo, tranquilo? Mas resumindo, a minha carga é igual a 64 coulombs. Aí agora sim, basta eu pegar 64 e dividir por 2 segundos, que vai dar 32 amperes a minha intensidade, nesse caso o item E. Ok, pessoal? Pessoal, aqui são as 10 questões do quiz, tá certo? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem mandar alguma mensagem para mim, certo? Me perguntando. Se eu fiquei com alguma dúvida nessa questão, enfim, fique à vontade. Eu queria agora, dando continuidade aqui a essa nossa aula ainda, esse nosso momento, mostrar para vocês aqui 3 questõezinhas, tá certo? Que eu não cheguei a mostrar para vocês ainda. São questões com modelos, com estilos inéditos aqui. Eu não cheguei a passar questões nesse estilo para vocês, tá certo? Por isso que eu até botei aqui exercícios propostos, tá certo? Essa questão aqui foi para um vestibular de medicina, tá certo? Lá de Pouso Alegre, de Minas Gerais. O que que ela diz? Ela é bem diferente, se vocês vão perceber que os tópicos aqui abordados são um pouco diferentes, os dados que a questão dá nesse caso. Então vamos lá. Pela seção transversal de um condutor passam 10 elevado a 11 elétrons. Perceba que aqui agora eu só tenho 10 elevado a 11. Eu não tenho 4 vezes 10 elevado a 11, 5,0 vezes 10 elevado a 6, enfim, eu só tenho a base 10 e elevado a 11. Tranquilo? Ok. Isso de carga elementar, tá certo? Ou seja, pela seção transversal de um condutor passa isso aqui de elétrons, de carga elementar, igual a, aliás, de elétrons, aí vírgulazinha bem aqui, certo? Desculpa. De carga elementar igual a 1,6, aliás, desculpa pessoal, vamos voltar aqui. Pela seção transversal, não tem necessidade de vírgula aqui não, desculpa. Pela seção, vamos iniciar aqui novamente. Pela seção transversal de um condutor passam isso aqui de elétrons, de carga elementar, esses elétrons possui a carga elementar igual a esse valorzinho aqui, tá certo? E lembrando, a carga elementar do elétron, de um elétron, de cada elétron no caso, é justamente esse valor aqui. Isso durante essas cargas, essa quantidade de elétrons, aliás, passam pela seção transversal de um fio durante 1,0 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Ponto. A corrente elétrica nesse condutor é de... Pessoal, na realidade aqui é uma questão simples, tá certo? Ela está dando a quantidade de elétrons que passa por esse fio e está dando o tempo, tá certo? E a questão está perguntando justamente a corrente elétrica nesse condutor vai ser igual a quanto? É de quanto? Enfim, essa questão é parecidíssima com a que a gente viu anteriormente, podem ter um detalhe. Qual detalhe aqui importante? Eu tenho aqui o seguinte, novamente, eu não tenho a minha carga em coulomb, tá certo? Então, o que eu vou fazer, tá certo? Teria que descobrir, né, justamente através dessa formulazinha aqui, eu até coloquei ela aqui embaixo, só que nesse caso nós vamos fazer aqui um pouco diferente, nós vamos fazer até direto, nós não vamos descobrir ela separadamente, nós já vamos colocar ela aqui na fórmula. Como, professor? É o seguinte, o meu N, tá certo? O número de elétrons, tá aqui o número de elétrons, aqui tem 10 elevado a 11, eu posso escrever assim, ó, e devo escrever assim. Como não tem nenhum valor aqui ao lado do 10, então de maneira subtendida eu tenho 1. Então 1 vezes 10 elevado a 11 dá 10 elevado a 11. Então vou colocar o 1 para facilitar aqui a resolução da minha questão. Ok? Então como é que vai ser? Está aqui a fórmula da intensidade, assim, o tempo, está aqui o tempo, tá certo? E a carga elementar. Agora vamos aqui para a fórmula da intensidade, que eu já sei que é Q sobre ΔT, a intensidade vai ser igual a, pessoal, para mim encontrar o Q, eu não tenho essa carga elétrica em coulomb, mas eu tenho que saber que o que eu encontro justamente o valor dessa carga
multiplicando a quantidade elétrica, o meu N, pela carga elementar, que está aqui ela. Então eu coloco N vezes E sobre ΔT. Pronto. Agora eu vou sim substituir os valores aqui na fórmula. Ficou intensidade igual ao meu N, que é 1 vezes 10 elevado a 11, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá certo? Sobre 1,0 vezes 10 elevado a menos 6, que é o meu ΔT, tranquilo? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Continuando, intensidade vai ser igual a 1. Nesse caso aqui, observem que essa resolução está bem direta, bem objetiva, tá certo? Foi o que aconteceu aqui. 1 vezes 1,6, 1,6. Pronto, o que eu tinha que multiplicar aqui era 1 por 1,6. Aí agora o que eu faço? Eu vou multiplicar as bases, ó, vezes, aliás, 1,6 vezes 10 elevado a 11, tá certo? Vezes 10 elevado a 11 e vezes 10 elevado a menos 19. Ponto. Aí, pessoal, esse 1 aqui de baixo, se eu fosse pegar 1,6 e dividir por 1, vai dar 1,6, tranquilo. Então, resumidamente, foi o que essa questão fez aqui. Ela fez isso aqui, ó, 1 vezes 1,6, 1,6, dividido por 1, 1,6, ponto. Depois ela só juntou as bases, ó, 10, ela multiplicou as bases. 10 elevado a, vezes 10 elevado a 11, vezes 10 elevado a menos 19, vezes 10 elevado a 6, tá certo? Porque o normal é de repente eu fazer logo essa multiplicação, né? Ia dar um resultado aqui, a base 10 acompanhada de um expoente, depois dividir por 1 e pela base 10 elevado a menos 6, aqui ela foi direta, tranquilo? Então a intensidade vai ficar igual justamente isso daqui. Resolvendo isso aqui agora, 1,6 eu vou simplesmente repetir, porque não tem nenhum valor para me multiplicar por ele, tá certo? Ah, professor, e essas bases aqui? Tem um subtendido aqui ao lado de cada uma, mas 1,6 por 1 é 1,6. Por 1, 1,6. Então só repito. Aí agora eu vou repetir a base 10. Como é multiplicação, eu vou somar os expoentes. 11 mais menos 19 mais 6. 11 mais com menos 19 daria, mais com menos daria menos. 11 menos 19 daria menos 8. Menos 8 com mais 6 daria menos 2. Então a minha intensidade é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 amperes, tá certo? Eu posso ter casos onde a minha intensidade ela vai ser escrita com base, no caso aqui no decimal, e com base 10, tá certo? Com expoente negativo ou positivo, nesse caso aqui com negativo, tranquilo? Amperes, ok? Nesse caso a alternativa correta, o item B de bola, tranquilo? Não esqueça, aqui foi bem direto, ele só multiplicou 1,6, 1 por 1,6 e já dividiu por 1, deu esse valor. E depois só juntou as bases acompanhando os seus respectivos expoentes, tranquilo? Tá certo? Aí deu 1,6, aqui só somou os expoentes, tranquilo? Aí deu, por isso que justamente deu menos 2, ok? Vamos aqui para a segunda questão. Essa questão aqui é moleza também. No circuito de corrente contínua, um amperímetro acusa, que é justamente o aparelho que mede a corrente elétrica em um determinado fio, um aparelho, enfim, durante 5 minutos, a corrente de 2 amperes, ou seja, no circuito de corrente contínua, um amperímetro acusa durante 5 minutos a corrente de 2 amperes, ok? Em um determinado circuito elétrico. A carga elétrica que atravessa o instrumento, ou seja, o meu Q, nesse intervalo de tempo é de... Olha pessoal, que moleza. Tá aqui um amperímetro, tá certo? Aí tem aqui o desenhozinho aqui representando aqui a corrente elétrica passando por esse circuito, tá certo? Polo positivo, polo negativo, os elétrons livres, né? Ok? Enfim, o que vai me interessar? Minha intensidade. Como é que eu calculo a intensidade? Aliás, o que vai me interessar aqui? Eu tenho a intensidade e eu tenho o tempo. E eu quero a carga. Então, pessoal, isola aqui o Q e multiplica a intensidade pelo tempo. Então, a minha intensidade, a minha carga vai ser igual à intensidade, que é 2 amperes, vezes 5 minutos. Esses 5 minutos eu tenho que transformar em segundos. Então, fica 2 amperes, ó, vezes 5 vezes 6. Por que isso? Aliás, fica 2 amperes vezes 5 vezes 60, porque 5 minutos, aliás, cada minuto é 60 segundos. Então, 5 vezes 60 vai dar justamente 300. E 2 vezes 300 vai dar justamente 600 coulombs. Moleza, né? Ok?
Aqui é uma maneira diferente de resolver a questão, mas praticamente a mesma coisa que a gente já viu, ok? Não esqueça, 5 minutos, cada minuto 60 segundos, 5 vezes 60 dá 300 segundos. 2 vezes 300 dá justamente 600 coulomb, tá certo? A alternativa correta aí tem D de dado. Pessoal, a última questãozinha aqui, uma questão bem interessante essa questão. Preste muita atenção. Uma bateria de automóvel completamente carregada libera isso aí de carga, 1,3 vezes 10 elevado a 5 coulomb de carga. Essa é a carga que ela liberou. Determine aproximadamente o tempo em horas que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa, sabendo que necessita de uma corrente constante de 2 amperes. Ou seja, eu vou ter que determinar aproximadamente o tempo em horas, ΔT, que uma lâmpada ligada nessa bateria, com essa carga que essa bateria tem, ficará acesa. Quanto tempo ela vai ficar acesa? A bateria tendo essa carga aqui, sabendo que necessita de uma corrente constante de 2 amperes para ficar em regime normal de funcionamento. Resumindo, o que eu vou fazer aqui nessa questão? Tá certo? Primeiro, eu tenho a minha carga, tá aqui ela, ok? Aí eu vou pegar essa carga e vou eliminar essa base 10 aqui elevada a 5. Como? Ó, aqui é 1,3. Eu vou repetir aqui o 13, tá certo? Vou tirar a vírgula, aliás, né? Ficou 13. 10 elevado a 5, vou repetir 5 zeros, tá certo? Desculpa. Depois da vírgula eu vou ter que ter 5 cargas decimais, tá certo? Eu já tenho uma, então adiciono mais 1, 2, 3, 4, ok? Aí ficaria 5. Nesse caso ficou 130.000 coulombs, tá certo? Então não esqueça, nesse caso aqui, para me transformar, eu tenho que olhar quantas cargas decimais tem após a vírgula, tá certo? Só tem uma, e aqui meu expoente é 5, então eu vou adicionar mais 4 zeros. Adicionando os 4 zeros, ficou 130.000 coulomb. Isso é a carga dessa bateria em coulomb. A intensidade é 2 amperes e o ΔT, que é justamente o que a questão quer. Vocês estão vendo aí já que eu cheguei a esse resultado aqui, né, em segundos, em horas, enfim. Mas vamos entender como é que a gente fez para poder chegar até lá, tá certo? Eu tenho aqui a minha fórmulazinha da intensidade. Eu tenho a intensidade que é 2, a carga é 130.000 coulombs, pronto. E o sobre ΔT que eu não tenho, que é justamente o que a questão está pedindo. Determine aproximadamente o tempo em horas que essa lâmpada ligada nessa bateria, em horas que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa. Quanto tempo ela vai ficar acesa essa lâmpada ligada nessa bateria com essa carga e com essa intensidade corrente? Então, quanto tempo? Isso em horas. Evidentemente que carga em coulomb e o tempo e a intensidade aqui em amperes, nós vamos encontrar esse tempo aqui em segundos, tá certo? Aí depois nós vamos ter que transformar em horas, foi o que eu já fiz aqui, ó. Vamos entender como é que a gente chegou até aqui, tá certo? Então, 2 é a intensidade, carga está aqui sobre ΔT. Regra de 3, multiplica aqui 2 vezes ΔT, fica 2 ΔT, igual a 130.000, ponto. Agora é só isolar o ΔT, 130.000 por 2 dá 65.000 segundos, porque segundos a carga está em coulomb, então automaticamente quando eu aplicar aqui na fórmula a intensidade em amperes eu vou encontrar esse tempo em segundos. Porém a questão quer saber desse tempo em horas, quanto é que essa lâmpada vai ficar ligada, tá certo? Nessa bateria possuindo uma determinada carga e uma intensidade em horas, quanto é que ela vai conseguir ficar ligada, conectada a essa bateria em horas. Então basta eu pegar esses 65.000 segundos e transformar para a hora. Então como é que eu faço, pessoal? Uma hora é igual a 3.600 segundos. Então o x, que eu não sei, no valor aqui, é igual a 65.000 segundos. Então, pessoal, esse x aqui é justamente o total de horas correspondente a esse total aqui de segundos. Então, regra de 3 novamente, né? 3.600x vai ser igual a 65.000, x vai ser igual a 65.000 por 3.600, x vai ser igual a aproximadamente 18,055 horas. É aproximadamente. Então, a gente pode dizer que essa lâmpada, né, o tempo que ela vai poder ficar ligada, né, ficará acesa, né, conectada a essa bateria com essa carga e com essa intensidade, é de aproximadamente pouco mais de 18 horas, tá certo? Então a resposta correta nesse caso seria o item B de bola, tranquilo? Então
Então, pessoal, por aqui, a gente para por aqui, aliás, tá certo? Então, é só até aqui a terceira questão, tá certo? Espero que vocês tenham assimilado boa parte ou todo o conteúdo das questões, as resoluções comentadas. Foi um enorme prazer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um forte abraço e até mais. Assim, essa frasinha aqui para vocês, já esquecendo, tá certo? Tentar não significa conseguir, mas quem conseguiu, com certeza tentou, e muito, tá certo? Aqui dessa plataforma Estratégia Concurso, bastante conhecida no nosso país, tá certo? Ela é responsável por preparar alunos para concursos públicos, enfim, para o Enem também, tá certo? E muito obrigado, pessoal, e agora sim, um forte abraço a todos. Valeu!